Quando você avalia as Escrituras, você entende que Deus apontou algumas coisas como sagradas, algumas coisas como santas, ou seja, o significado de sagrado, de santo, é separado para servir a Deus, separado para um propósito divino. Então, Deus apontou certas coisas santas, sagradas, coisas físicas, coisas que nós podemos ver, tocar, sentir, conhecer, entender plenamente. Então, nós temos muitas coisas na Bíblia consideradas sagradas. Nós podemos considerar que há coisas sagradíssimas, não é? Coisas santíssimas. Se colocássemos estas coisas numa pirâmide, então no topo dessa pirâmide estaria o próprio Deus. Deus, que é santo, 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 como dizem os anjos lá no Apocalipse, sempre cantando, sempre louvando, exaltando o Santíssimo Deus. Lembre-se que quando Deus instituiu o tabernáculo, depois o templo lá em Jerusalém, ele designou algumas áreas santas e ele designou o lugar chamado Santo dos Santos, ou seja, o lugar santíssimo, que era onde ficava a Arca da Aliança, representação do próprio Deus. Então, no topo dessa pirâmide nós temos Deus, nós temos o próprio Espírito de Deus, que é o Espírito também chamado Santo, o Espírito Sagrado, pois é o Espírito de Deus, não é um espírito qualquer. Há muitos espíritos, mas só um que é santo, que é o Espírito Santo. Nós temos a palavra, as sagradas escrituras, que Deus deixou também a Bíblia sagrada, por isso é chamada de sagrada, Bíblia sagrada, pois é a palavra que ele deixou para se revelar ao ser humano. Quando Deus pensou em se revelar ao ser humano, ele não deixou uma figura, ele não deixou uma imagem, pelo contrário, ele proibiu a feitura de imagens de qualquer coisa no céu, na terra, que viesse remeter a Deus ou alguma divindade. Ele proibiu isso, porque Deus não quer ser adorado pelos sentidos humanos, visão, pela audição. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, quer dizer, pela inteligência, pela palavra, pelo entendimento. Por isso, o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua mente, toda a tua força, todo o teu entendimento. Deus quer ser buscado, adorado, crido por pessoas que pensam e não pessoas que não usam da sua razão, da sua inteligência. Infelizmente, o ser humano pode ser muito inteligente para outras coisas, mas no que diz respeito a Deus, muitos são ignorantes, são, digamos, analfabetos espirituais. Mas por quê? Porque não querem dar ouvido à santa palavra de Deus, não querem ser educados pela santa palavra de Deus. Acreditam na palavra do guru, na palavra do influenciador da internet, que eles nunca viram, não é, pessoalmente, não conhecem. Acreditam no livro de alguém que escreveu um livro para se tornar um best-seller, para vender livros e etc., ou qualquer guru desse mundo, mas não acredita na palavra de Deus. Então o ser humano padece pela ignorância espiritual, pois não dá ouvido à santa palavra de Deus. Então nós temos a palavra, nós temos o nome de Jesus, que é sagrado. Um dos 10 mandamentos também proíbe usar o nome de Deus em vão. O nome dele é santo, é sagrado. A própria vida é sagrada. Então nós temos muitas coisas designadas sagradas. A vida é sagrada, por isso matar é um pecado capital, não é? Não matarás, porque a vida é sagrada, foi dada por Deus. E tem que haver um respeito pela vida, pois ela é santa, ela é sagrada. Mas hoje em dia a vida se tornou uma coisa qualquer. Desde o aborto, não é? Desde o aborto ao assassinato na esquina por R$10,
há governos que não se preocupam com a vida das pessoas, enfim. A vida se tornou uma comodidade qualquer. O casamento que foi declarado sagrado, santo, venerado entre todos, digno de honra, seja o matrimônio, diz as Escrituras. Mas o casamento também tem sido banalizado, jogado na lama. As pessoas não querem casar, não querem... se juntam, mas não se casam, não é? Você vê que as coisas que Deus declarou santas, sagradas nas Escrituras, o mundo vem pisoteando, vem profanando, vem banalizando, jogando na lama, na vala comum. Por quê? Porque quando eu perco a noção do sagrado, se nada para mim é sagrado, eu perco a noção do que é sagrado, logo eu perco a noção de Deus. Pense comigo, por que Deus apontou certas coisas sagradas? Ele apontou certas coisas sagradas para que eu, como ser humano, que não posso vê-lo, pois ele é espírito, ele é invisível, já que ele não deixou imagens dele mesmo, eu, através das coisas sagradas que ele instituiu, possa respeitá-lo fisicamente, respeitá-lo com atitudes. Deus quer o nosso respeito, a nossa honra. Mas como eu vou respeitar a quem eu não vejo? Você sabia que a própria palavra respeitar quer dizer olhar de novo, olhar duas vezes, olhar com consideração? Respeitar quer dizer olhar com consideração, olhar de novo. Mas como é que eu vou olhar a Deus se ele é invisível? Então, para que o ser humano respeite a Deus, Deus deixou certas coisas físicas neste mundo para que o ser humano, respeitando essas coisas físicas, possa, então, praticar o seu respeito a Deus. Então, quando eu respeito, por exemplo, o meu pai e a minha mãe, que também são sagrados, a família, né? Quando você fala em casamento, você fala em pai e mãe, você está falando em família. A família é sagrada. Por que ela é sagrada? Porque ela representa o próprio Deus. Pai e mãe representam Deus. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias nessa terra e te vá bem. Então, honrar pai e mãe significa eu estou honrando a Deus. Eu respeito pai e mãe porque eu respeito a Deus. Eu respeito a minha esposa, amo a minha esposa, sou fiel à minha esposa, acima de tudo porque ela representa para mim Deus, como eu também represento Deus para ela. Jesus usou a analogia do casamento para representar o relacionamento do ser humano com Deus, para que ele entenda bem o que é respeitar a Deus, o que é ser fiel a Deus. Então, a família sagrada, ela me ensina a respeitar a Deus. Assim como tudo que Deus instituiu sagrado. O altar que é sagrado. Você vê que muitos hoje, aliás, dos poucos que querem se casar hoje, desses poucos, muitos não querem se casar no altar. O casamento na igreja, casamento de forma geral, já se tornou uma coisa que não é normal. Já é anormal um casal se casar, não é? E quando casam, não querem casar na igreja, no altar, que é sagrado, que é o lugar sagrado. Querem casar na praia, num lugar exótico, numa praia, num salão de festas, numa montanha, num automóvel, num avião, enfim, querem casar de uma forma exótica para sair bem na foto, para fazer sucesso nas redes sociais, não é? Então, quer dizer, elimina-se o altar do casamento. Não é de surpreender que muitos casais casam hoje e semana que vem estão dando entrada no divórcio. Então, a gente recebeu de Deus certas coisas físicas instituídas como sagradas
para que nós pudéssemos, através deste sagrado, nos aproximarmos de Deus, termos uma representação de Deus, entendermos melhor quem é Deus. Então, há coisas que são sagradas e há coisas que são comuns. E a Bíblia nos ensina a diferenciar entre o profano e o sagrado. E se você perdeu a noção do sagrado na sua vida, certamente você também se distanciou de Deus, porque o sagrado nos aproxima de Deus. Considere o que Deus considerou sagrado e veja qual tem sido a sua relação com aquilo que Deus considerou sagrado. Porque se a sua relação com as coisas sagradas é inexistente, eu posso garantir a você que a sua relação com Deus é inexistente. Pois é impossível nós nos relacionarmos com Deus e não termos respeito às coisas que Ele declarou sagradas. Então avalie isso, porque isso pode estar refletindo um motivo, digamos, um diagnóstico, porque sua vida está assim tão na lama, tão fria, tão distante de Deus. A sua fé tem sido muito inoperante, mais religiosa do que eficaz. Por quê? Porque você talvez nunca teve esse entendimento, mas agora que você tem, você pode considerá-lo, usar a sua inteligência, a sua cabeça e pensar como você vai se relacionar com as coisas sagradas. Com a palavra de Deus, o nome, a vida, o casamento, pai, mãe, altar, as ofertas e primícias que foram consideradas sagradas por Ele, a própria igreja, que também foi considerada sagrada. Considere isso. Isso aqui não são todas as coisas, mas é um início, é um começo para você aprender a se relacionar com Deus através do seu respeito com o sagrado. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.